torcedor colorado fica chateado porque busca um time onde pode confiar. E o Inter de Eduardo Cudê definitivamente não é uma dessas equipes. É até complicado falar do nível de atuação do time, já que em vários momentos o Internacional dominou e pressionou a equipe do Vasco da Gama, criando mais oportunidades. Mas, em alguns momentos, parece que o time, ele desliga uma chave. Ele fica completamente fora da partida. E nesses momentos, as derrotas acontecem. E a impressão é que em todos os jogos, esse momento pode acontecer, como houve aqui no estádio Beira-Rio. Do ponto de vista da partida, o Inter começou com uma escalação bem diferente. O Cudê preservando alguns jogadores, colocando um meio-campo que nunca havia jogado junto, com o Rômulo abrindo, pelo lado esquerdo o Johan, pelo lado direito o Bruno Henrique e o Bruno Gomes centralizado, sendo o armador da equipe, com Alan Patrick e Lucas Alário no setor ofensivo. E o Inter, de fato, fez um primeiro tempo muito melhor do que a equipe do Vasco da Gama. Os números da Flash Score mostram isso. O Inter teve mais posse de bola, teve 7 chances claras criadas de gol contra apenas 2 do Vasco da Gama. O Inter pôde sim abrir o placar e inclusive ampliar essa vantagem ainda na primeira etapa. Teve chance de gol com o Fabrício Bustos, teve chance de gol com o Luca Drummond, teve chance de gol com o Alan Patrick. O Inter era melhor do que o Vasco da Gama, porque vamos lá, o Inter é melhor do que o Vasco da Gama, que é um time, convenhamos, mediano para baixo. O grande ponto acontece porque no segundo tempo o Inter também joga melhor, tem a alteração ainda na primeira etapa em função do choque de cabeça que o René acabou sofrendo, entra o Robert Renan, o Inter segue melhor, cria oportunidades, o Alan Patrick perde um gol feito, onde ele faz uma bela jogada, mas chuta cruzado para fora, o Johan perde um gol chutando cruzado também de dentro da área, e naquele momento, individualmente, o Johan fazia um bom jogo, o Luca Drummond no primeiro tempo fez uma partida de bastante entrega, depois ele é trocado pelo Wesley e o Cudê opta por jogar sem centroavante, colocando Wesley e Wanderson nas vagas de Bruno Henrique e Luca Drummond, talvez até por algum tipo de desgaste físico. Defensivamente, o Inter tinha em Bustos a melhor figura da partida, porque também dava soluções do meio para frente. A grande nota negativa desse momento do jogo fica para o principal jogador. O Alan Patrick fedeu em campo contra o Vasco da Gama. Ele não acertou absolutamente nada. Ele teve um lance de perigo nessa chance de gol criada ainda na segunda etapa, onde ele driblou o zagueiro e chutou para fora, mas no mais, ele tentou e não conseguiu praticamente nada. Errou domínios, errou passes, errou conclusões de jogadas e o Inter muito ficou abaixo em função do fato do seu melhor jogador ter ficado abaixo. E não é o primeiro jogo que o Alan Patrick vem devendo bastante. O jogador ficou muito abaixo nessa partida contra o Vasco da Gama. E aí desliga a chave, porque vamos lá, eu tô falando de um Inter dominante, eu tô falando de um Inter que cria mais oportunidades do que o rival, eu tô falando de um Internacional que não cede nenhuma oportunidade de gol pro Vasco da Gama, mas de repente tudo cai. E tudo cai em uma falha individual de Robert Renan, porque ele domina a bola, escorrega, cai no gramado e dá espaço para o Adson avançar. O Adson dribla o Fernando e toca na saída do goleiro Fabrício para abrir o placar. E depois do gol do Vasco da Gama, a grande verdade é que essa instabilidade do Internacional, ela se aflorou. O Inter ficou completamente perdido no jogo. E aí, em um lance absolutamente bizarro, o Robert Renan cobra uma lateral, o Bruno Gomes não olha pra bola, perde o lance, o Vasco quase faz o gol, e aí no escanteio, a bola aérea também deficitária do Internacional. O Vasco em 2 lances acaba conseguindo marcar. Na primeira o Fabrício defende, na segunda ele não consegue evitar. E aí vem o 2-0, que gerou toda essa insatisfação do torcedor. É óbvio. Aí vão me dizer, mas o Inter estava dominando o Vasco da Gama. O Cudê vai vir para a coletiva dizer, não, estávamos dominando o Vasco da Gama e em 2 chegadas, nas 2 primeiras bolas na goleria, o Vasco da Gama marcou. Pois é. E o Cudê acha que isso não irrita o torcedor? O Cudê acha que o torcedor vem aqui e fica feliz de ver um time que sim, dominou o adversário durante 60, 70 minutos, mas que na hora H entrega o jogo e que não é a primeira vez e que é um fato recorrente? Será que é plausível a gente não justificar a indignação do torcedor ao ver um time com essa postura? Um time que, é verdade, briga, mas isso não é suficiente. É um time que se desliga, é um time que parece que se abala emocionalmente, é um time que se desconcentra muito fácil e em lances capitais acaba perdendo os jogos capitais. Foi assim contra o Belgrano, foi assim, vamos lá, contra o Atlético Mineiro, é assim contra o Vasco da Gama. Vocês acham que isso
sustenta, isso deixa o torcedor satisfeito? É óbvio que não. E aí o Eduardo Cudê, o time do Internacional, a direção, a comissão técnica, precisam começar a entender esse sentimento do torcedor. O torcedor quer um time em que pode confiar. E o time do Internacional, claramente, não é uma equipe confiável, porque não basta enfrentar um adversário muito mais frágil, jogar melhor do que esse adversário muito mais frágil. Não dá pra confiar, porque sim, o Inter entrega jogos em vários momentos e isso é impossível do torcedor aceitar, isso é impossível do torcedor ficar satisfeito. A gente vai ver as repercussões desse jogo que machucou bastante o torcedor e vamos lá, é pra machucar mesmo. Uma derrota dolorida e vexatória do Internacional para um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui do canal. A gente volta com toda a repercussão do vestiário colorado pós-derrota. Beijo!